Evangelho em tempo aceitável. O Senhor trouxe o teu servo de longe para ser ministro nas nossas vidas nessa noite, Pai. Pai, assim como o Senhor tem usado, usa mais uma vez nesta noite de hoje. E fala aos nossos corações, porque os nossos corações estão receptíveis para a tua palavra nessa noite. Usa com autoridade e poder. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, lindíssimos santos e servos do Altíssimo, a todas as princesas e príncipes eternos de um reino que nunca terá fim, paz perfeita, pois sejam multiplicados. É com muita alegria, muita satisfação que aqui estamos reunidos em praça pública para falar que Jesus Cristo está voltando. Oh, glória a Deus! Que muito em breve nós estaremos retornando ao nosso lar. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é o nosso lar. E dentro em breve nós estaremos nos despedindo desse mundo e subindo ao encontro de Jesus nos ares. Estou muito feliz em estar aqui esta noite, depois de 27 anos, poder retornar ao estado da Bahia para falar do amor de Deus. Bom, eu gostaria de convidar os irmãos nesse momento que nos ajude, que você esteja na vigilância, que você esteja em oração, intercedendo por nós, porque agora é um momento muito sério. Todo esse momento é um momento muito sério. O fato de nós estarmos aqui é um ato muito sério, porque muitas das vezes nós não temos acesso às pessoas que dependem de ouvir o Evangelho. Muitas das vezes elas não têm condições de estar na igreja, e a igreja saiu às ruas esta noite para anunciar Jesus Cristo, o Salvador. Então eu preciso que você me ajude. As pessoas que estão lá atrás, dispersas, conversando, por favor, vem aqui para frente. Olha, essa rua foi fechada aqui pela prefeitura. Esse espaço aqui, ele é cedido para cada um de nós. Então, se vocês que estão aí atrás, puderem se aproximar da Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, versos de número 16 e 17, onde nós passaremos a ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo, capítulo 4, versos 16 e 17. Bom, eu vou abrir a Bíblia porque eu vou fazer menção da palavra de Deus. Diz assim a expressiva palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto é muito bonito e eu vou tornar a ler mais uma vez esse texto. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso de número 16. Porque o mesmo Senhor, não será outro. Ele não vai mandar substituto para atender a este compromisso, a essa agenda. Ele não vai mandar Gabriel, ele não vai mandar Miguel. É o mesmo Senhor que descerá no céu com 3 elementos: com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Bom, deixa eu já dizer que o alarido é para a igreja. A voz do arcanjo é que vai determinar a grande tribulação, então se refere a Israel. E as trombetas se referem às nações, o juízo de Deus para com esta nação. Então ele diz: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira coisa a acontecer no arrebatamento é a ressurreição daqueles que já partiram para a eternidade. Então ele vai dizer no verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, eu queria acrescentar esse texto com mais um outro texto aqui na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, o capítulo de número 12. Se você tiver aí à mão uma Bíblia Sagrada, ou se você botar aí no Google Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 7. Bom, nós vamos falar aqui esta noite sobre a volta de Jesus Cristo.
Vamos falar também do estado intermediário dos mortos. Então você que está passando por aqui na praça, você que está aí assentado, ouvindo a nossa voz, e você tem curiosidade de saber para onde as pessoas vão depois que partem para o além, nós vamos falar aqui segundo a luz da Bíblia Sagrada. Bom, nós vamos falar do alarido. Não vamos falar da voz do arcanjo e nem da trombeta de Deus. Não vamos falar da grande tribulação e nem das trombetas que soarão aqui sobre essa terra. Mas rapidamente, só para você ter uma ideia do que é a voz do arcanjo, esse texto, capítulo 12 de Apocalipse, a partir do verso 7, é a grande batalha que se dará no céu. E diz assim: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aí um anjo vai apontar para aqueles que subiram da terra para o céu. Enquanto Satanás é lançado na terra, a igreja sobe para o céu. Então eu sou da doutrina dos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Amém. Porque a igreja será tomada da terra, é isso que eu creio, é isso que eu prego. Desce aqui para a terra. Então o anjo vai dizer no céu, verso 11: e eles venceram, primeiro, pelo sangue do Cordeiro; segundo, pela palavra do seu testemunho; e terceiro, porque não amaram as suas vidas até a morte. Olha o que diz o 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quantos podem levantar uma das mãos para os céus e dizer glória a Deus? Oh, meus amados irmãos, o que nós vamos falar aqui diante desse texto é justamente sobre isso: o arrebatamento da igreja. Como se dará este evento? A vinda de Jesus, ela está dividida em duas fases bem distintas: a primeira fase e a segunda fase. Nós acreditamos que Jesus voltará em duas fases bem distintas, e por ter 2.457 referências que fazem alusão que Jesus Cristo voltará, existe uma certa confusão na mente daqueles que leem, daqueles que têm pouco entendimento das Escrituras Sagradas. Bom, uns dizem que todo olho verá, e outros dizem que haverá segredo. Então, na verdade, esta é a divisão. A primeira fase é chamada de arrebatamento, a segunda fase é chamada do dia do Senhor nosso Deus. Nesta primeira fase, o arrebatamento, Jesus voltará como ladrão, e nenhum olho o verá. Na segunda fase, ele volta como guarda de Israel, e todo olho verá. Na primeira fase do arrebatamento, Jesus não toca os seus pés aqui na terra, mas ele desce nas nuvens dos céus, e nós subiremos ao seu encontro. Aleluia! Nos despedindo desse mundo e sendo abraçado lá na glória. Na segunda fase, Jesus volta sobre o Monte das Oliveiras. Na primeira fase do arrebatamento, Jesus volta para a igreja. Na segunda fase, Jesus volta com a igreja. Amém. Então existe uma diferença entre a primeira e a segunda fase. Bom, mas quando acontecer o arrebatamento, haverá duas linhas de acontecimento. A primeira linha de acontecimento será no céu. A igreja arrebatada aqui na terra vai seguir ao tribunal de Cristo. Não julgamento a sua pessoa, mas vai ser julgado as suas obras, e cada um receberá o seu penhor, receberá aquilo que você fez aqui na terra, será recompensado no céu. Apocalipse 22:12, Jesus diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. De lá vamos partir para as bodas do Cordeiro, uma grande celebração da Santa Ceia, e quem vai partir o pão não vai ser nenhum dos pastores da ordem, nós estaremos lá, e quem vai partir o pão será o próprio Cristo. Não é o corpo diaconal que vai servir o pão da Santa Ceia, mas seremos servidos pelos anjos. Estaremos assentados à mesa e participaremos da grande Santa Ceia. Bom, e
logo depois da Santa Ceia, a segunda volta em glória, quando Jesus volta com os seus remidos, volta com uma igreja que já está com seu corpo transformado para reinar o milênio nesta terra. Bom, essa é a linha que segue no céu, mas aqui na terra haverá uma outra linha de acontecimento. Haverá a grande tribulação, e a Bíblia diz que esta grande tribulação será dias difíceis, dias de dificuldades. Haverá uns 7 selos que serão abertos. Nos 4 primeiros selos, 4 cavalos apocalípticos: um cavalo branco, um cavalo amarelo, um cavalo vermelho e um cavalo preto. Fome, peste, guerra, terremotos na terra, coisas terríveis vão acontecer neste mundo, sem falar da demonstração do poder de Deus, do toque de 7 trombetas que mostrarão a ira de um Deus que está assentado no trono, sem falar das 7 taças amargas que serão derramadas sobre a terra. É aqui nesta terra não terá mais o governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas do próprio trio satânico, do anticristo, do falso profeta e do grande dragão. Bom, para explicar essa história, precisaríamos aí no mínimo de 15 dias no seminário, 2 horas todos os dias falando, para poder explicar, desde o arrebatamento até a consumação dos céus. Mas nós estamos aqui e nós vamos falar sobre o alarido. O alarido se diz respeito à igreja, o alarido se diz respeito ao arrebatamento. Bom, meus irmãos, o arrebatamento é promessa do Senhor Jesus Cristo. João escreve no capítulo 14 e Jesus vai dizer: crede em mim, crede também em Deus, crede no Pai. Ele diz: crede em mim, crede em Deus, e não se turbe o vosso coração, porque lá na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o céu e vou vos preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, quando ele estiver pronto, eu vou voltar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então, a promessa do arrebatamento está baseada de que Jesus foi para o céu preparar lugar, e depois que esse lugar estiver pronto, ele volta para buscar a sua igreja, para que aonde ele esteja, a sua igreja esteja com ele também. E se eu te disser esta noite que esse lugar está pronto, esse lugar já está pronto. João viu há quase 2000 anos passados, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, verso 2, está registrado: João viu a cidade santa descendo do céu, adornada, ataviada, preparada. E ele viu isso, e essa visão tem quase 2000 anos passados, e João viu esta cidade santa descendo. Então deixa eu explicar para você o porquê da muita violência, o porquê das guerras, o porquê de tantas enfermidades, o porquê de tantas pestes e tantas pandemias que assolam sobre essa terra. Porque Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é apenas contra os principados das trevas, contra as potestades. Esses demônios que estão aqui na terra, na verdade, que fazem o homem matar, roubar, prostituir-se, destruir a família por causa do adultério, o aborto, matando crianças indefesas que ainda estão sendo geradas no ventre. Na verdade, isso tudo é promovido pelos demônios mais fracos, os demônios que são desprovidos de poder, porque os piores Deus os aprisionou em prisões eternas. Se você ler o livro de Judas, que é um que antecede o livro do Apocalipse, no verso 6, Judas é irmão do Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer no verso 6: mas aos anjos que não guardaram o seu principado, Deus os reservou em prisões eternas, guardando-os, trancafiando-os para o dia do juízo. Então, os demônios mais perigosos, eles estão presos no poço do abismo. Há outros que estão presos em algumas regiões celestiais, há outros que estão presos nos oceanos Atlântico, Índico, no Oceano Pacífico, há outros que estão presos no Rio Eufrates, outros que estão presos em cavernas, outros que estão presos em diversos lugares. Os irmãos terem uma ideia, no capítulo 9 do livro do Apocalipse, diz que no quinto toque da trombeta vai cair uma estrela do céu, ou seja, um anjo que está preso em uma cadeia vai descer, e ele tem a chave do poço do abismo, e quando ele abre o poço do abismo se abre e vai subir uma fumaça como de uma grande fornalha, um calor infernal, e esses demônios que estão milhares e milhares aprisionados há milhares de anos pelo próprio Deus, que os julgou e os prendeu no poço desse abismo, e eles vão subir com muita ira contra os homens desta terra. E a Bíblia diz que a sua aparência é rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leões, falando da sua homossexualidade, dentes de
leões, falando da sua ferocidade, e eles têm caudas como caudas de escorpiões e venenos nessas caudas para atormentar os homens durante 5 meses. Os homens procurarão a morte por tanto sofrimento, mas a morte vai se ausentar deles. Então, esses são os demônios mais perigosos e esses estão trancafiados. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades e os principados das trevas que estão nessas regiões celestiais. Então deixa eu te explicar, porque a cada dia o pecado aumenta. Deixa eu explicar a você, porque a cada dia a violência aumenta, a promiscuidade aumenta, a falta de respeito aumenta, porque a cidade santa está descendo, e à medida que ela está descendo, a cada dia que se passa, a volta de Jesus se torna mais próxima. Vamos dizer que a minha mão direita seja aqui a cidade santa, e ela está descendo, a mão esquerda as potestades principadas das trevas, e quando a cidade vai descendo, vai empurrando para baixo esses principados e essas potestades, e elas vão se aproximando da terra. E é por isso que a cada ano o pecado evolui, é por isso que a cada ano a maldade evolui. Mas vai chegar um dia, vai chegar a hora que não haverá mais espaço entre os céus e a terra, e então o mesmo Senhor descerá nos ares com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados e trabalhados ao encontro de Jesus nos ares. Quem quer nesta promessa, levante uma das mãos nos céus e diga glória a Deus. Nós estamos aguardando esse dia, mas vamos por parte aqui, porque nós temos um público aqui que não conhece essa história. Bom, por ordem, a Bíblia diz que a primeira coisa a acontecer no arrebatamento, o mesmo Senhor descerá nos céus com alarido, com voz de arcanjo, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeira coisa a acontecer será a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque antes de Jesus fazer a promessa à igreja de que voltaria para nos levar, ele faz primeiramente promessa para aqueles que vão partir para a eternidade. Todos os homens que morriam antes de Jesus morrer na cruz do Calvário iam para as profundezas da terra. E nas profundezas da terra, ali havia um lugar chamado Hades, o estado intermediário dos mortos. Muitos chamam de inferno, mas na verdade a transliteração da palavra inferno é cadeia, uma prisão, da onde ninguém pode escapar. A Bíblia diz, a carta aos Hebreus, capítulo 9, e o verso 27 diz que o homem está ordenado a morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Então, uma coisa é certa na vida de todos os seres humanos: a morte. A morte é a única coisa certa na vida dos seres humanos. E para morrer, basta estar vivo. Pode acontecer a qualquer pessoa, ao jovem, à criança, ao velho, ao idoso, a morte um dia ela vem. Então o texto diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Então a Bíblia descarta a possibilidade de você reencarnar em outras vidas. Não, só se vive uma vez, porque só se morre uma vez. Então, meu irmão, há um ditado que as pessoas dizem: vamos aproveitar a vida, viver a vida, porque a vida é curta. Verdade? A vida é curta. Então que tal você passar a pensar de outra forma? A vida é curta, mas a eternidade é longa. Então prepara a tua vida para quando você atravessar os umbrais da eternidade, você tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Bom, todos os homens desde Adão morreram sob a promessa de que haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Então todas as pessoas que quando morriam, antes da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, elas desciam as mais baixas profundezas da terra, e nesse estado intermediário chamado Hades, não é um lugar geográfico, é um lugar espiritual. Pastor, se cavar um buraco, chega lá? Não, não chega lá, não tem como chegar, porque é um lugar espiritual. Então Jesus vai fazer a promessa à sua igreja, porque nesse lugar existe o Hades, existe o lado dos justos e o lado dos injustos, porque Deus sempre fará justiça, aleluia, e sempre fará diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Então nesse lugar
era o chamado Hades, onde todas essas pessoas que morriam desciam para esse lugar. Então Jesus, antes de fazer a promessa do arrebatamento, ele vai dizer a Pedro, vai dizer a toda a sua igreja: eu edificarei a minha igreja. O que significa isso? Como Jesus edifica a igreja? Jesus edifica a igreja no Novo Testamento. O Novo Testamento, na verdade, ele não começa no livro de Mateus. O Novo Testamento, ele começa quando Jesus está sendo crucificado e o seu sangue está sendo derramado. Por isso o apóstolo São Paulo vai dizer no texto da Santa Ceia, o próprio Jesus dizendo: esse cálice é o Novo Testamento feito no meu sangue. Então a nova aliança é feita no sangue precioso de Jesus Cristo. Oh, levante a tua mão para o céu e glorifique a Deus por esta nova aliança entre Deus e os homens através do sangue precioso de Jesus. Pois bem, ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo que quando ele morrer pela sua igreja, que quando ele morrer pela humanidade, quando o seu sangue for derramado na cruz do Calvário, quem crer e receber este sacrifício não desceria mais ao vale da sombra e da morte, nas profundezas da terra, mas que seria transferido para um outro lugar. Jesus, na sua morte, quando Jesus morre na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscita, e existe um texto muito lindo a respeito disso, Isaías capítulo 55, o verso 9 e 10 e 11, quando ele diz assim, quando o próprio Deus diz: assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, mas antes faz a terra brotar, faz a terra germinar, dá semente ao que semeia, dá pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ele está se referindo a Jesus. A palavra que sai da boca de Deus a este mundo é o verbo que se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, viveu neste mundo por 33 anos, ao fim dos quais foi crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita entre os mortos, e antes de subir aos céus, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 8, 9 e 10, dizendo: pelo que subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro. O verso 9 diz: ora isto, o que quer dizer que ele subiu, que se não antes desceu às mais baixas profundezas da terra. O que desceu é o mesmo que subiu para cumprir todas as coisas. Jesus, na sua morte, antes de subir aos céus, ele vai neste lugar cumprir a profecia de Isaías capítulo 9 e o verso 2, que diz: o povo que andava no vale da sombra e na morte viu resplandecer a luz. Jesus vai naquele lugar, vai no lado dos ímpios, e dos ímpios os perversos, aqueles que estão sofrendo no fogo eterno. Jesus vai pregar para eles. Jesus não vai pregar salvação, porque após a morte segue-se o juízo. Jesus vai pregar o texto de Apocalipse 1,18 e vai dizer àqueles que estão em tormentos eternos, dizendo: eis que vivo, e fui morto, mas vivo estou para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele passa para o outro lado, no seio de Abraão, e vai pegar todos aqueles que morreram, todos os justos, desde Adão até o momento da sua crucificação, e vai levá-lo ao terceiro céu, para se cumprir a palavra que sair da minha boca: Jesus não voltará para mim vazio. Levante a tua mão para o céu, porque a morte de Jesus conquistou o céu para cada um de nós. Quem crê nesta palavra, levante a mão para o céu e diga glória a Deus.